Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Quem pode ficar de pé? Júnior, coloca pra gente aí, por gentileza, Romanos 12. Nós vamos ler 12, 2. Nós vamos ler um versículo nesse início. Amém? Diz a palavra: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Pai, muito obrigado, Pai, foi lida a Tua palavra. Que nossos corações estejam abertos, Pai, para receber tudo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Usa-me como Teu instrumento, para que tudo que seja falado aqui, Pai, esteja de acordo com a Tua vontade. Teus ensinamentos aos nossos corações e que possamos assimilar cada vez mais aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. A igreja pode assentar. Nessa carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Roma, ele busca explicar alguns princípios que podem romper com o pecado, de manter a nossa vida em comunhão, centrada em Cristo, e buscar também a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Coisa bonita isso, né? Mas, infelizmente, a gente percebe que nem todos estão buscando isso. Tem pessoas que estão se conformando com as coisas que estão acontecendo, dizendo, é bem assim mesmo, nada vai mudar. E essa carta de Paulo aos irmãos de Roma, né, aos romanos, ela já começa com uma espécie de alerta. Não vos conformeis. Amém? Amém. Conforme eu falei no início, não vos conformeis com este mundo. Amém? E se conformar significa se acomodar a alguma situação. É você se deixar levar por ideologias, por ventos de doutrinas. Mas nós devemos nos manter focados e resistir ao pecado e nos mantermos focados no Evangelho de Cristo. Amém? Amém ou não amém? E o apóstolo Paulo, né, ele busca estimular os irmãos de Roma para que eles não se esquecessem as promessas de Cristo. E uma dessas promessas foi que nós lemos no início, vamos relê-la novamente. Em João 14, 1, 2 diz: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Amém? Amém. Jesus foi preparar lugar para aqueles discípulos lá no passado, e conforme eu falei, Jesus está preparando lugar para cada um de nós, desde que nós estejamos ligados a Ele. Amém? Olha para a pessoa que está próxima para você. Pastor, está sendo chato e vai ser bem chato hoje mesmo. Fique ligado com Cristo. Que as promessas dele virão sobre a sua vida. Amém? E o apóstolo Paulo, na carta, no capítulo 12, né, que nós lemos, ele praticamente recita os ensinamentos de Jesus lá no Sermão da Montanha. É como se ele repetisse. E eles estimulam os irmãos de Roma a estarem olhando para Cristo, a estarem firmados nele em tudo. E o apóstolo Paulo, ele exorta os irmãos, e está exortando a cada um de nós, nessa manhã, a não se conformar com o mundo. O mundo jaz no maligno, está escrito na palavra, e nós vemos essas coisas acontecerem aí, a influência total do maligno. É claro que a natureza humana, a natureza pecaminosa humana, tem a sua grande participação, e o homem acaba permitindo, mas tem a influência do maligno, que ele está querendo sempre nos afastar de Deus.
E como novas criaturas, nós não devemos nos adaptar às tendências dos tempos. Nossa mente ela deve ser transformada pela fé através da palavra de Deus. Quem está entendendo? Aquele que se conforma, ele acaba por perder a noção do certo e do errado, porque aceita tudo que é imposto, mesmo que isso contrarie a vontade de Deus. Isso acaba banalizando o sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz. Se conformar é também você se acomodar. Ah, isso é assim mesmo, as coisas são assim mesmo. Nada muda. E você acaba se acomodando, acaba se conformando àquela situação. Toda vez que o povo de Deus se conformou, ele caiu escravo de alguma situação. O povo lá no Egito, né, eles saíram de Canaã por conta da fome, foram para o Egito, se conformaram com aquela, se acomodaram com aquela situação, caíram escravos. Sansão se acomodou com as investidas de Dalila. Dalila investiu várias vezes para tentar descobrir o segredo da força de Sansão. E ele foi se acomodando com aquela situação, a ponto de dormir nos braços de Dalila. E aí ele foi preso, foi escravizado. Toda vez que você se acomoda, que você se conforma, você acaba se enfraquecendo espiritualmente. E o alerta que Paulo faz aos cristãos, né, e a cada cristão no mundo, que nós não somos desse mundo. Como Jesus fez na oração sacerdotal dele, lá em João 17,16. Júnior, tem como colocar para a gente? João 17,16. É bem conhecida. É quando Jesus ora ao Pai. Eles não são do mundo, como do mundo eu não sou. E essa passagem aqui, ela é tão significativa, que Jesus está orando por aqueles homens, mas também Jesus ora e por aqueles que ainda irão conhecê-lo. Que coisa bonita. Jesus lá no passado já estava orando por nós. Amém? E a pessoa que não sente isso, a pessoa que não se emociona com isso, é a opinião do pastor, tem que rever seus conceitos. Porque Jesus lá no passado já estava orando por cada um de nós. Aquele que iria conhecer a palavra, que não iria ver Jesus pessoalmente, mas iria crer em tudo aquilo que ele estava fazendo. No passado, no presente e no futuro. Amém ou não amém? Muito amém. Não se for conformar com esse mundo também significa não entrar em esquemas e conveniências. Porque tem muitos esquemas aí, né? Supostas facilidades, ou de achar que tudo é relativo. Nós vivemos num mundo onde a relatividade está muito em alta. Tudo é relativo. Está escrito isso, mas não é bem assim. As pessoas relativizam muito. E as pessoas acabam não fazendo aquilo que Deus falou para não fazer. Certamente não morrereis. Não foi isso que o inimigo falou para Eva? Deus já tinha dado uma ordenança para não comer da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal. Mas o diabo chega para ela e fala, Deus falou isso? Mas não é bem assim. Olha a relatividade. Está escrito, mas não é bem assim. Se Deus falou, é porque é. Estão entendendo? Amém? Relativar é fazer isso, é Deus falar uma coisa, aí você fala, mas não é bem assim. Deus falou isso, mas não tem muito a ver o que Deus falou. Não tem muito a ver o que está escrito. Se eu fizer do meu modo,
será melhor. É o homem querendo adaptar a Bíblia à sua vida. E não se adaptar à Bíblia, aquilo que está na palavra de Deus. Amém? É aquela ideia de bem-estar. Os meus desejos pessoais, eles são melhores. Mesmo que isso passe por cima dos outros. Ou passe por cima daquilo que Deus já falou que não é para ser feito. Cuidado, irmã Rita. Devagar. Vamos devagar. Um passo depois do outro. Um passo de cada vez. Amém? Tem pessoas que pensam, eu sou cristão, mas Jesus entende que eu gosto. Ele é bonzinho demais. É bonzinho demais. Eu gosto disso, eu gosto daquilo. E Jesus vai entender. Amados, mas não é bem assim. Se Deus não tem comunhão com aquilo que está errado. Deus não tem comunhão com aquilo que está errado. Você está entendendo? E mesmo que você queira, se estiver errado, Deus não vai ter comunhão com isso. Deus não vai ter comunhão com você. Não importa se você acha bonitinho, não importa se é aquilo que você quer, se não estiver de acordo com a vontade de Deus, vai estar errado e Deus não vai ter comunhão contigo. Amém? Olha para a pessoa próxima para você e fala para ela. Deus não tem comunhão com aquilo que está errado. Então faça o óbvio, faça o que está certo. Amém? Irmãos, esse tipo de atitude, né, ele acontece com mais frequência do que a gente imagina. Muitas vezes Deus fala não, mas a gente quer que ele fale sim. Ou então, quando ele demora aos nossos olhos a responder uma oração, e a gente quer logo uma resposta. O ser humano ele é muito imediatista. Ele faz um pedido para Deus hoje e quer que Deus responda ontem. Como se Deus fosse um garçom, tivesse que servi-lo. Até no próprio restaurante a gente tem que esperar o garçom servir, não é isso? Mas tem pessoas que querem que Deus sirva logo, como se Deus fosse estivesse ali à disposição. Mas nós devemos esperar o tempo de Deus. Em 1 Samuel, nós temos um exemplo muito claro em relação a isso. O rei Saul, ele não esperou o profeta Samuel para sacrificar. Ele já tinha recebido uma ordem para isso. Mas ele, querendo fazer a sua vontade, se precipitando, ele ofereceu no lugar do sacerdote, do profeta, e foi repreendido, e foi penalizado. Júnior, tem como resgatar para a gente? 1 Samuel 13, de 10 a 13. É interessante essa passagem, é conhecida, mas é bom a gente lê-la novamente. Amém? E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, falando de Saul, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: portanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado a Micamás. E disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gigal, e ainda a face do Senhor não orei. Saul dando uma justificativa a Samuel. E forcei-me e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Amém? E às vezes acontece muito isso, né? As pessoas fazem as coisas erradas e querem justificar.
da forma que elas acreditam. Só que Saul já tinha recebido uma determinação. Mas ele agiu precipitadamente, agiu de acordo com a sua vontade e foi penalizado, porque ele queria fazer as coisas do seu jeito. E tem pessoas hoje em dia assim, que elas agem do jeito que elas querem. Elas querem fazer as coisas do jeito delas, passando muitas vezes por cima do tempo de Deus. E depois, quando as coisas não vão bem, ainda coloca a culpa em Deus. Olha que discrepância. Eu não peço orientação a Deus, eu faço do meu jeito, dá errado, Deus ainda é culpado. É absurdo, né? Mas infelizmente acontece muito. Infelizmente. Amém? Amados, e não pense, não se escandalizem com isso, por favor. Não pense que por você estar na igreja, isso também não possa acontecer com você. Amém? Estar na igreja não quer dizer que você está blindado. Você tem que estar na igreja e estar ligado com Jesus. Amém? Eva, ela estava no paraíso e mesmo assim caiu na tentação do nada a ver. E estava no paraíso. Adão e Eva. Porque mesmo que momentaneamente, Eva se afastou de Deus. E o inimigo de nossas almas, ele se aproveitou dessa brecha e jogou a investida em cima de Eva. Mais uma vez, o pastor sendo chato, fala para a pessoa próxima para você, não deixe brechas. Fique ligado com Jesus. Amém? Se nós realmente queremos ser transformados pela renovação da nossa mente, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não deixe brechas. E também nós não podemos estar conformados com o sistema desse mundo. Com o relativismo, conforme eu já falei. Esse mundo está totalmente corrompido e passa longe dos valores bíblicos. Se Deus disse não, é não. Se está demorando a responder, espera. Porque ele com certeza tem um tempo certo para cada coisa acontecer. A palavra de Deus diz que uma herança adquirida antecipadamente se torna maldição. Provérbio 20, 21. Não precisa colocar não, João. Entrando-se apressadamente de posse de uma herança no princípio, o seu fim não será bendito. Ou seja, uma conquista recebida antes da hora, no início pode até parecer bom, mas no final ela se transforma num fardo. Porque a pessoa ela não está preparada para lidar com aquilo que chegou antes nas suas mãos. Isso ocorre muito quando você age com pressa, age com ganância, age com impaciência, quebrando os princípios bíblicos que moldam o tempo de Deus, levando resultados que não queríamos. Você lembra da parábola do filho pródigo? No início foi uma maravilha, mas terminou ele com os porcos no chiqueiro. A parábola diz que ele teve tempo de retornar para o pai. Mas muitas vezes isso não acontece. Não é assim? E é interessante nessa passagem que nós lemos, a palavra que o apóstolo Paulo usa para transformação é metamorfose, a palavra grega. Ele dá aquele sentido da lagarta se transformando em borboleta. Coisa bonita, né? Não tem volta. A lagarta ela se torna em borboleta, mas a borboleta ela não pode voltar a ser lagarta. Essa é a ideia de transformar, de você se transformar pela renovação da nossa mente. E Paulo destaca isso. Transformar a nossa mente deve ter uma mudança radical da nossa maneira de pensar
e da nossa maneira de viver. E renovar a nossa mente é o caminho para essa mudança. Nós devemos policiar as nossas mentes. Porque tudo que nós fazemos nasceu primeiro na nossa mente, nos nossos pensamentos. Depois é transformado em palavras e depois é transformado em atos. Ninguém sai de casa de uma hora para outra dizendo: hoje eu vou pecar. É tudo um processo. Tem que primeiro nasceu no seu pensamento, depois foi transformado em palavras e depois foi transformado em atos. Alguns estudiosos, e tem muita coerência esse pensamento, que eles alegam que quando Jesus tentou Eva, não foi de uma hora para outra. Ele foi rondando, foi rondando, foi rondando, até que teve o momento certo de lançar a seta. E tem muito a ver esse pensamento, porque se nós formos ver as tentações de Jesus lá no deserto, quando ele foi para o deserto, Jesus, o inimigo, o diabo não chegou direto em Jesus. Ele foi rondando. Ele aguardou Jesus no jejum de 40 dias e 40 noites. Jesus estava com fome, estava enfraquecido. Aí Satanás chega e lança a seta para Jesus. Você não é o filho de Deus? Está com fome? Transforme essas pedras em pães. Olha só a artimanha. Tudo começando na mente, transformando em palavras, até que se transforma em atos. Só que no caso de Jesus, o inimigo ele não teve êxito. Ele foi derrotado. Tem até uma frase que circula por aí, não sei se os irmãos já ouviram, que fala que Jesus estava no deserto e resistiu. Adão e Eva estavam no paraíso e caíram em tentação. Isso quer dizer que não importa tanto o local que você esteja, mas sim se você está ligado em Deus, se você está ligado no Pai. Amém? Se ligue em papai. Amém? Amém ou não amém? Muito amém? Amém. Isso já é novo agora. Vou passar a usar agora. Muito amém. Amém. Eu estou concluindo aqui que nós precisamos estar muito vigilantes com o diabo, com o nosso pecado. Falou assim, nem para pecar, eu vou pecar hoje. Né? É tudo, é gradativo. E o inimigo usa dessas artimanhas para isso. Ele vai rondando. Conforme eu falei. Quando a pessoa está mais enfraquecida, ele lança a seta. Amém? Por isso que a gente tem que ficar ligado o tempo todo. E para finalizar, amados, cabe ressaltar que de uma maneira ou de outra, o ser humano sem Jesus, ele tem quase uma maneira padronizada de pensar e viver. E está muito ligado a esse mundo mundano, esse mundo tenebroso, que está corrompido e precisa ser renovado, ser restaurado em Cristo Jesus. Para assim nós termos um padrão bíblico de pensamento, de conduta, de vida. Coloca para a gente, Júnior, por gentileza. 2 Coríntios 5,17. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Em Efésios 4, 22 a 24, precisa colocar não, Júnior. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos enganeis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado a verdadeira justiça e a santidade. Amém?
Ontem nós tivemos o batismo, simbolismo perfeito de estarmos sepultando o velho homem para que o novo homem ressurja. Amém? Revestido da justiça e santidade de Cristo Jesus. Muito amém? Amém. Amados, renovação é você fazer com que algo fique como novo. É você recomeçar, colocar novos pensamentos, pensamentos e atos que glorifiquem o Pai em nossas vidas e através das nossas vidas. A renovação ela passa por Jesus, ela passa pelas Escrituras, pelos seus ensinamentos. E quando nós nos aproximamos mais de Deus, mais Deus se aproxima de nós. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Tiago 4:8. Amém? Nós somos gradativamente transformados à imagem de Cristo. Coloca para a gente, Júnior, por favor. 2 Coríntios 13:18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Amém? Nós somos transformados gradativamente. Lá numa outra igreja, hoje eu congreguei, eles falavam uma coisa muito interessante, da conversão, de ser como uma ovelha cheia de carrapatos. E Deus vai tirando esses carrapatos gradativamente. Quer dizer, de glória em glória, nós vamos sendo transformados pelo Espírito do Senhor. Amém? 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 Vamos ficar de pé, igreja? Pai amado, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Que essa palavra encontre em nós um coração aberto, um terreno fértil em nossos corações, para que ela possa frutificar cada vez mais. Que possamos cada vez mais não nos conformarmos com esse mundo e nos chegarmos cada vez mais ao Senhor, para sermos transformados de glória em glória, à sua imagem, pelo Espírito do Senhor. Amém? Amém? Antes de nós passarmos para o culto para o momento de Santa Ceia, eu convido aqui o Roberto José de Assis Júnior. Acertei o nome, hein? Acertei o nome. Por favor, Júnior. Júnior é tímido, mas vamos deixar essa timidez hoje de lado. Amém? Amém. Esse é o Júnior, para quem não conhece, Roberto. Ele foi batizado ontem. É um novo homem. Amém? Sepultado o velho homem. Sepultado o velho homem. Parafraseando aqui o pastor. Né? Amém, amém. Perfeito. Eu quero passar as mãos do Júnior. Ontem nós fizemos um momento simbólico, mas hoje é um momento oficial, onde eu passo as mãos por favor, para aparecer. A mão do Roberto José de Assis Júnior, o certificado de batismo. Esse selo que ele fez com o Senhor. Esse selo que ele fez com o Senhor ontem à noite. Ontem de manhã, perdão. Fazendo a circuncisão do seu coração em Cristo Jesus. Amém? Amém. Que Deus continue lhe abençoando, irmão Júnior. E se um conselho que o pastor possa lhe dar, eu lhe dou a instrução que o próprio Deus deu a Josué. Não se aparte do livro da lei, medita nele de dia e de noite. Amém. Para que ali você vai ter todas as respostas. Não pense, e os irmãos também, não pense que por ser batizado nós nos transformamos em super-homens. Claro que não. Mas que nós estejamos cada vez mais ligados em Cristo Jesus. Porque só através dele que nós conseguiremos a vitória. Amém? Amém. Que Deus possa estar sempre no teu coração. Que a palavra de Deus esteja sempre no seu coração e na sua mente. Amém? Amém. Que Deus continue abençoando. Glória a Deus. Amém. Dá um abraço, pastor. Glória
Deus continue abençoando, amado. Amém? É seu? Amém, igreja? Amém. Aproveitando que todos estão de pé, assim o pastor já era chamado de Jeremias. Esse pastor vai chorar aqui no púlpito. Amém, amado? Aproveitando que todos estão de pé, eu quero que os irmãos abram no livro de 1 Coríntios 11. Versículo 23. Vamos passar para o momento de Santa Ceia. Glória a Deus. 1 Coríntios 11, versículo 23. Nós vamos lê-lo até o 26, amém? Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém? Amém. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, passamos por esse momento tão especial, Pai, de nos assentarmos à sua mesa. Pai, se por algum motivo, Pai, nós desagradamos ao Senhor, pedimos que o Senhor venha perdoar nossos pensamentos, perdoar nosso falar, perdoar nosso agir. Que nós possamos, Pai, sentarmos à sua mesa, Pai, para cearmos com o Senhor. Purifica-nos, Pai, de tudo que for errado, Pai. Tira de nós toda a intenção errada e nós estejamos aptos, Pai, para sentarmos à sua mesa, de acordo com a tua misericórdia, Pai. Porque se nós formos ver realmente como nós somos, nós nunca seríamos dignos de sentar à sua mesa. Mas pela tua misericórdia, Pai, o Senhor nos convida a cear com o Senhor. Toma mais esse momento nas tuas mãos. É o que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu chamo a diaconisa Rosinha. Ela vai orar, para ela orar pelos elementos. Vem cá, Rosinha. Ela vai orar pelos elementos da ceia e depois vai servir a cada um de nós. Amém? Tá. Só orar. Pode passar. Vai ficar aí? Tá. Senhor, nós te damos graça por esse momento em que podemos, Senhor, cumprir o teu propósito na nossa vida, que nós venhamos a nos lembrar do teu sacrifício, saber que o Senhor se entregou, Pai amado, profundamente por nós para que fôssemos livres. E sabemos que aqui representa como o Senhor nos ensinou, o teu corpo dado por nós, moído, humilhado e não desistiu. Também o vinho, Senhor amado. Esse suco de uva também que nos lembra que o teu sangue foi derramado. Amém. Para a nossa alegria, para a nossa justificação. Amém. Louvado seja o teu nome. Senhor, este momento é um momento em que o Senhor diz que nós devemos, ó Deus, lembrar também até que o Senhor venha. Aleluia. E nós estamos hoje sendo alimentadas desde o primeiro momento, com a palavra, com o louvor, nos ensinando, é o Senhor nos falando como devemos proceder e queremos então que o dia que o Senhor vier, nós estejamos livres, justificados, tudo que o Senhor nos prometeu, nós possamos ter desfrutado para a honra, a glória do teu nome, para a nossa alegria e salvação. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos
que perante seu Deus já estão. Amém. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia, glória a Deus. Amém, amados? Amados, pegue o pão. Não coma agora, espere pelo seu irmão. Amém? Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Poder comer, amados. Glória a Deus. Aleluia. Glória, 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 glória. Glória ao nome do Senhor. Amém? Pegue o cálice. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Antes de você beber, troque os cálices com seu irmão e diga: eu tenho comunhão contigo. Irmão Júnior, hoje, diretamente, eu tenho comunhão contigo. Amém? Igreja, eu tenho comunhão contigo. Amém. Amém. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Poder beber, amados. Que este pão, que este sangue, que representa o pão e o sangue de Jesus, venha nos purificar, venha nos fortalecer, venha transformar o nosso corpo e a nossa mente para a glória do Senhor. Amém? Pai, muito obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado por o Senhor ter permitido de nós participarmos da sua ceia, de estar aqui conosco, Pai. Nós cremos que o Senhor se faz presente aqui, Pai. Continua conosco, continua falando conosco nesse domingo, continua falando conosco nessa semana, Pai. E que nossas mentes possam estar renovadas, Pai, para de glória em glória nos aproximarmos cada vez mais do Senhor, a sua imagem, pelo Espírito de Cristo, Pai, pelo teu Espírito, Pai amado. Muito obrigado por tudo. Leva-nos agora em segurança aos nossos lares, que nós ao chegarmos em casa, Pai, possamos encontrar a tua paz, a paz que excede todo entendimento. É assim como a tua paz permaneça aqui também, Pai. Abençoa a cada um aqui, a cada família aqui representada, Pai. Visita, Pai, pois Tu és um Deus de perto, mas também Tu és um Deus de longe. Manifesta o Teu poder e a Tua glória em nossas vidas e que a Tua misericórdia seja permanente em nossas vidas. É o que nós pedimos e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Erga suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo, desde agora e para todo sempre. Todos digam amém. Tenha um domingo abençoado, abençoador, em nome de Jesus. Amém.